O Denício já está online. Ele já estava pronto. Vamos lá. Falar sobre a nova lei de proteção de dados, que é de muita importância para quem é empresário, não cair na besteira de errar, né? Inclusive, eu quero tirar muitas dúvidas com ele. Deixa eu localizar ele aqui. Porque assim a gente fica sabidinhos. Boa noite, Lari. Boa noite. Deixa o Denício entrar aqui para a gente começar a falar sobre o que é importante em relação a essa nova lei de proteção de dados para a gente que é empresário, né? Boa noite. Finalmente a gente se falou hoje, né? Foi corrido, hoje foi corrido, hoje foi corrido, hoje foi danado. Deixa eu ver se aqui o Denício entra. Deixa eu colocar um convite aqui para ele. Vamos lá. Pessoal que está entrando, a gente vai falar sobre a nova lei de proteção de dados, o que é que pode, o que é que não pode, e o que é importante para as pessoas saberem, para não cair em multa, para não cair em erro aí em relação ao enquadramento, para a gente que é empresa, principalmente coleta dados de cliente para cadastro, coleta dados para fazer tráfego, tem muita coisa que é bem peculiar e que você não pode mais fazer e que deve observar, né? O Denício, que vai estar aqui com a gente na live, ele é consultor de gestão de processos, ele esteve aqui falando sobre isso. Ele é consultor também no Sebrae, ele tem a agência dele e vai esclarecer alguns pontos. Eu também vou deixar aqui ele como sendo um contato para vocês recorrerem, caso tenham dúvidas sobre esse enquadramento da legislação, que vai estar bem séria agora a cobrança em relação à proteção de dados, né? Deixa eu ver se ele já está online aqui. Se puderem enviar os aviãozinhos para os empreendedores que vocês conhecem, olha, já está online. Para os empreendedores que vocês conhecem, que precisam ver esse tipo de informação, para não perder dinheiro, né? Porque multa é perda de dinheiro. Boa noite, Denício. Boa noite. Boa noite, Tayane. Você corrida, eu corrida. A gente chegou no trânsito, né? Foi. Tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Aqui também, viu? Pessoal, como vocês já viram aqui, o Denício já esteve aqui comigo falando sobre processos, né, Denício? Ele é consultor de gestão de empresas. E vez ou outra eu vou estar trazendo ele aqui, porque ele entende muito sobre essa questão de gestão empresarial. Tem aí a consultoria dele, para quem eu acho importante deixar uma opção. Muitas vezes a gente tem aí uma necessidade e não sabe nem para onde recorrer, né? Eu estou aqui falando minhas dicas, minhas coisas, mas procurem sempre profissionais que possam enquadrar vocês da forma correta. E o Denício, ele estudou muito essa questão dessa nova lei de proteção de dados. E não vai ser uma live muito longa, porque ele vai pontuar. Quem, por acaso, se interessar nos enquadramentos, ele vai estar agora ele está com uma consultoria especializada para esse enquadramento. É isso que eu quero mostrar para vocês como opção, certo? E aí, Denício, vamos lá? Vamos sim. Pode fazer a sua apresentação e suas considerações. Tá, joia. Bom, meu nome é Denício Câmara, como o Dani falou, eu tenho atuado aí desde do finalzinho do ano passado, né, quando essa demanda começou a ficar mais expressiva, digamos assim, na adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei surgiu em 2018, tá? E de lá para cá estão se estruturando, digamos assim, para começar as fiscalizações, as sanções. Então, hoje já existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que faz esse tipo de controle. Mas aí, para falar um pouco disso, acho que é interessante, né, falar um pouco do contexto onde surgiu tudo isso. A gente tinha, por exemplo, quando começou-se a pensar nisso, um momento de pandemia, né, que a gente estava vivendo em 2020. Quando eu falo pensar, eu falo em aflorar, digamos assim, onde a gente tinha um fluxo de dados de cadastro enorme, né, gigantesco,
a gente teve uma migração aí para o online. Vale salientar, porém, que isso já vinha sendo pensado, né? Isso não é uma coisa nova, é um movimento internacional, tá? que visa justamente garantir essa proteção de dados pessoais e dados sensíveis das pessoas. Então, o que é que se tinha muito, né, nesse contexto? Bancos de dados que eram vendidos, que eram repassados para outras empresas, com finalidades que o proprietário do dado não tinha ciência daquela respectiva informação. Então, você, na sua casa, é bombardeado, por exemplo, por uma propaganda e não sabe como aquela empresa coletou aquele respectivo dado. Então, isso é ainda, né, hoje, uma rotina, digamos assim. Então, a lei é justamente para isso, para proteger o seu dado pessoal. Quando a gente fala dado pessoal, a gente está falando de nome, né, está falando de endereço. Que a norma, a lei, ela separa dado pessoal de dado sensível. Tem uma diferenciação aí, sabe? Dado pessoal, dado cadastral, por exemplo, para ser mais claro. Um dado sensível seria o sexo, seria a religião, seria a opção política. Então, tem uma diferença aí, sabe, entre esses dois. Aí é bom se entender bastante esse conceito primeiro, para poder adentrar, né, aí. Você já tinha ouvido falar aí da LGPD antes, né? Eu tinha ouvido falar que estava o projeto aí em andamento, porque essa coisa da internet aflorar muito mais essa questão da venda dos dados, né? Que é o principal agora, é o principal mercado hoje, é a atenção e os dados, né? Hoje em dia o que mais se vende é a atenção e você só consegue vender a atenção tendo dados. Assim, muitas vezes o cliente ele é agraciado com com bônus aí, só para que ele insira dados ali e a empresa se apodere do que ele precisa para consultar. Agora, eu queria realmente que você explicasse essa diferença entre esses dados sensíveis e os dados cadastrais, porque aqui a gente pega dados de cadastro, né? CPF, identidade, endereço, o que é que abrange, o que é que não abrange. Aí você explica como que hoje a gente pode adentrar nesse cadastro ou não, né? Bom, você precisa, inicialmente as empresas precisam entender que para fazer a coleta de um dado, ela tem que deixar claro para o proprietário do dado, né, para o cliente, o que é que você vai fazer com esse dado, qual é a finalidade do dado que você vai precisar. Então, você vai fazer um e-mail, você vai vai processar esse dado internamente para fazer uma entrega, um delivery, algo desse tipo. Então, você tem que deixar claro para o cliente. Você teria que ter um formulário já com preenchimento do que é a finalidade do cadastro, é isso? Isso. Se o cadastro, por exemplo, for num site, certo? Você vai ter que deixar claro no site que aquele dado está sendo coletado para aquela finalidade. Então, você vai pegar na página do cadastro e você vai descrever naquela página do cadastro por que o dado está sendo coletado. Então, quando ele coloca o dado, quando ele imputa o dado lá, ele está tendo consciência de que está fazendo aquilo para você usar o dado daquela forma, digamos assim. E você, como empresa, você não pode usar o dado dele para outra finalidade que não tenha sido declarada e aceita por ele. Entendo. Denício, e quando você pega esse dado e quando você já tem esse banco de dados, a lei fala sobre isso, porque muitas empresas já têm muita coisa de cliente, ela tem que deixar de usar o dado, ou ela tem que procurar o cliente para pedir uma autorização. Como funciona? Agora, para quem já tem banco de dados de cliente. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela cita, né, que você precisa ter a respectiva ciência do cliente. Então, o que é que se recomenda? Que quando você for tratar com aquele cliente, quando você for entrar em contato com ele, mandar um e-mail, mandar alguma coisa, que você trate desse respectivo assunto tentando buscar essa respectiva autorização. Eu vou te dar um exemplo. A lei também é aplicada a funcionários. Funcionários são proprietários de dados. E você já tem na sua empresa, né, aquela quantidade de funcionários que hoje são funcionários. Então, assim,
Por você ter antes, não exime a responsabilidade de você precisar da autorização dele para o uso do dado. Então, você vai precisar ter um documento onde o funcionário ele assine, autorizando, no caso, você a utilizar os dados dele para fins de cálculo de folha, fins trabalhistas, dentre outras finalidades. Então, assim, você ter um banco de dados hoje não exime, não tira a sua responsabilidade de ter que indicar ao cliente qual é a finalidade do uso daquele dado que você tem internamente armazenado e que você processa ainda hoje. Entendi. Então, o ideal seria a gente pegar esse banco de dados e passar tipo um e-mail para todo mundo e solicitar, de repente, até autorização por uma questão de extrema precaução, para não ter problemas, não é isso? Enviar um e-mail para todo o cadastro da gente, falando da finalidade que existe o cadastro e qual é a finalidade dele, não é isso? Isso, Denise, e perfeito. como é que o órgão vai fiscalizar, vai controlar esse tráfego aí de dados? Como é que ele está controlando isso? Como ele pretende fiscalizar isso? Hoje em dia, né, hoje em dia funciona em cima de denúncias. Então, a gente já teve uma denúncia, por exemplo, acho que no final do ano passado, a Cirela, a construtora, o que ela estava fazendo? O cliente foi lá e comprou um apartamento. Logo que ele comprou um apartamento, algum tempo depois, esse caso, inclusive, está na internet aí, bem conhecido. E eles o cliente começou a receber propaganda de móveis planejados, diversos outros tipos de, como é que se diz, de comercial relacionado. Né? Então, o que a Cirela estava fazendo? Estava pegando os dados do cliente, pode nem ter sido a Cirela, pode ter sido um funcionário da Cirela, e estava distribuindo esses dados para empresas identificadas como futuros fornecedores daquela pessoa que comprou o apartamento. Então, todo tipo de comércio relacionado àquele momento estava sendo comunicado do cadastro, né, daquele cliente dentro da Cirela. E ela tomou uma multa aí devido a isso. E foi feita uma denúncia. Né? Então, hoje em dia, a NPD está atuando em cima de denúncias. Se o proprietário do dado ele entra em contrato com a NPD e ele faz uma denúncia via site, então eles vão tomar suas providências para chegar até a empresa. Só que o que acontece? As pessoas estão muito bem informadas hoje em dia. Então eu estou escutando relatando que o cliente ligou e falou: tire meu dado daí, senão eu vou fazer uma denúncia à NPD. Né? Então, essas operadoras de telefone, né, de telefonia, que continuam insistindo em telemarketing ativo e fazendo isso, geralmente estão passando por isso nesse exato momento. Eu não ouvi, Dani. Eu ouvi você falando até operadoras. As operadoras hoje em dia embaçou. Pronto, então as operadoras de telefonia, né? Eu estou falando dessas grandes operadoras que insistem no telemarketing ativo. Elas têm passado por grandes problemas de clientes ligando e dizendo: ó, você tira daí, eu vou fazer uma denúncia à NPD. Porque é um assunto que está sendo muito difundido e que a tendência é que seja mais ainda, né, com relação a isso. Então, as empresas já são físicas. Fazer uma coleta de dados e usar aquele dado para um fim comercial, digamos assim, ela é passível da lei. Só não é passível a pessoa física que coleta um dado para um fim não comercial. Então, aí tudo bem, aí pode ser feito. Entendi. Então, assim, como funcionaria hoje o enquadramento das empresas que quiserem organizar essa situação ou fazer um check-up? O que é que eu posso fazer hoje enquanto empresa para verificar se está tudo ok, né? Para verificar a regularidade do meu padrão de coleta de dados e do meu padrão de armazenamento de dados. Como é que é isso? Como funciona esse trabalho que você está pretendendo auxiliar as empresas a fazerem?
Pronto. Nesse momento, eu estou atendendo duas grandes empresas, uma empresa de engenharia e uma empresa de transporte, vigilância e transporte de valores e conservação e limpeza, que estão se adequando ao referencial. Então, esse trabalho dura mais ou menos uns 3 a 4 meses dessa adequação. E ele é focado em quê? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa orientar quanto às adequações do site da organização. O site da empresa precisa ser adequado. A legislação fala no DPO, que seria encarregado de proteção de dados, que essa pessoa, o contato dela, por exemplo, ele tem que estar disponível no site para que o proprietário do dado possa solicitar a exclusão do dado, caso ele identifique que não quer mais fazer parte daquele cadastro. Então, tem que dar esse direito ao proprietário do dado. Então, é necessário alterar o site. Outra coisa, não sei se você já viu, mas quando a gente acessa o site, alguns sites hoje em dia, aparece uma tarjinha embaixo. Esse site utiliza cookies. Verifique nossa política de privacidade. Você autoriza ou não autoriza o uso de cookies? Então, aqueles cookies que o site usa é justamente para perceber quais são as preferências. E preferências do usuário também se enquadra como dado sensível. Então, você vai permitir ou não vai permitir? Então, hoje em dia, aparece no site, você decide sim ou não. Aquela política de privacidade que você vê lá, que você clica, também é uma outra adequação necessária. A organização, a empresa, ela precisa criar uma política de privacidade e essa política precisa estar exposta, disponível no site para o usuário, para que ele possa entender, digamos assim. Tá? Isso é uma das coisas, a adequação do site. Outra coisa, vale salientar que os dados que a Lei Geral fala não são só dados digitais, mas também são dados físicos. Então, é necessário algumas adequações também nesse tratamento interno dos dados, também no que tange aos papéis, digamos assim. Porque do jeito que você pode ter um vazamento, né, a nível de dado digital, uma invasão de um hacker, um roubo, algo desse tipo, você pode ter também um dado pessoal jogado no lixo, onde alguém pega esse dado e usa de alguma forma, né, até muitas vezes de forma... Deu um delay aqui. Você sabe que... Ô, Denise, você sabe... Pode falar. Deu um delay aqui agora. Só que se voltar um pouquinho, a gente consegue entender melhor. Você falou que só a questão do armazenamento do dado físico, né? Isso são aqueles comprovantes de residência, comprovante de renda que você pede e armazena do cliente, não é isso? Isso, tudo isso você precisa ter um cuidado do cliente e os dados também dos funcionários. Então, você vai precisar identificar quais são os riscos relacionados à utilização desses dados. Quando eu falo utilização, eu me refiro ao processamento, armazenamento, todo esse trâmite interno que você vai ter com aqueles dados. Então, por exemplo, eu vou usar um dado, eu vou precisar dele depois ou não vou precisar? Se eu não vou precisar, eu posso triturar. Então, aí vamos resgatar aquelas maquininhas, não sei se você lembra. Isso, as trituradoras. Não acredita, eu tinha uma, vendi. Pois eu vou dizer uma coisa, coloca na sua loja. Eu disse, não, eu estou digitalizando tudo agora, não vou precisar mais disso, não. Vendi no LX, né, fogo? Vou precisar catar um agora. Se dá para colocar para vender também, eu acho que vai ter uma demanda significativa, viu? Porque, por exemplo, uma empresa que eu atendo, ela estava calculando quantos vai precisar ter, né? Porque dependendo da quantidade de departamentos, será que vai poder dividir ou não vai? Vai ter que comprar várias, aí fica aquele... 20 anos de papel, meu filho. Não é brincadeira, não, viu? Pois pronto. Aí o que acontece? Internamente, o que acontece? Você vai precisar criar, a organização ela precisa criar a empresa, um data mapping. O que é o data mapping? É um mapeamento dos dados. Então, por processo, por setor, quais são os dados que o setor vai ter acesso, o que é que ele faz com aquele dado, se ele transfere, se ele processa, se ele faz... Eu estou baixando a cabeça para matar, viu? Para depois fazer um mapinha para o pessoal entender onde você vai poder ajudar, certo? Tá certo. Vá, se ele faz o enriquecimento desses dados, também é importante, né? Então, tem uma série de ações que cada processo, cada setor vai fazer. Então, o que acontece? Quando eu faço o mapeamento dos dados, eu vou conseguir identificar quais são os cuidados que eu posso ter em cada momento, em cada etapa, para evitar que haja um respectivo vazamento. Então, vamos dar um exemplo.
Digamos que eu tenha, no setor comercial da minha organização, a coleta de dados de um cliente que envolve dados físicos. É bom salientar isso, gente, dados de pessoa física, porque os dados de pessoa jurídica, eles não são foco da lei. A lei não fala de pessoa jurídica, é só dados pessoais, pessoa física. Então, mas, de repente, num contrato, você precisa pegar o nome do proprietário da empresa, que é um dado pessoal. Então, nesse caso, eu posso, de certa forma, proteger essa informação quando eu for distribuir esse contrato ao longo da minha empresa, para garantir a execução da atividade, digamos assim, ou a aplicação, implementação de um contrato, e omitir o dado pessoal, justamente para evitar o risco de alguém ter acesso desnecessário. Porque um dos princípios da norma é justamente esse, da privacidade. Então, quanto menos eu der acesso aos meus colaboradores às informações, dados pessoais, melhor. Então, para isso, eu vou evitar ao máximo que haja esse trâmite de forma não controlada, digamos assim, dentro da organização. Então, isso é um outro princípio. Então, recapitulando, data mapping, você vai mapear todos os setores e os dados que ele vai trabalhar, que ele vai utilizar. Então, criou o data mapping e vai fazer um levantamento de riscos. Então, qual é o risco relacionado a que haja um vazamento relacionado a esse respectivo processo, a essa respectiva atividade. Então, identificando quais são os riscos, eu vou criar medidas de controle para evitar que aquilo aconteça. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que no armazenamento de banco de dados exista o risco de uma possível invasão externa, ou então alguém internamente espetar um pendrive lá e fazer algum tipo de criptografia de dado e levar esse dado. Bom, existem casos incríveis com relação a isso. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu fui mudar uma linha telefônica, fazer uma portabilidade, e aí eu tinha descoberto que uma das pessoas que fez o meu contrato, a pessoa incluiu uma linha a mais, porque o meu contrato tinha muitas linhas, então eu tinha uma condição boa, né, para o contrato, de valor de assinatura. E a pessoa incluiu uma linha a mais e ficou usando ela, só que ela colocou essa única linha no endereço dela. Então ela pedia, a conta chegava e ela era da própria operadora. E eu acabei descobrindo só quando eu fui fazer a portabilidade, que eu pensava que eram 21 linhas e tinha 22 linhas ativas. Eu disse, não, são 21. Aí quando a pessoa me disse o nome, me disse o endereço, me disse o nome da pessoa, para quem era endereçado, aí eu verifiquei que meu telefone, que no meu contrato tinha sido incluído uma linha a mais, mas a conta estava desanexada. Entende? Entendi. Pronto. Não das situações possíveis aí. Bom, aí o que acontece? Internamente, quando você começa a identificar esses riscos, você começa a se proteger. Então, nesse caso, por exemplo, de uma invasão de um hacker, você pode criar firewall, proteção, o que tiver de disponível, né, tecnologicamente, você pode adotar para evitar que haja. Está travando. Voltou. Estou me ouvindo? Estou ouvindo quando eu falei anonimização dos dados? Não. Que você disse o que você puder evitar, aí travou. Pronto, o ideal seria a anonimização dos dados. Tá? O que é a anonimização dos dados? Você, de alguma forma, com ferramentas tecnológicas, criptografar o dado e ser impossível a reversão disso e que alguém possa ter acesso a essa informação. Mas essa tecnologia nem todo mundo tem. Então, se faz necessário a aplicação das ferramentas sugeridas pela legislação. Quando você consegue a anonimização, você não precisa atender à legislação. Isso é bem claro lá na lei. Tá? Bom, mas aí, no caso, recapitulando, vou te dar um outro exemplo de controle. Um HD, por exemplo, você tem lá seu computador. Aí você vai fazer o descarte daquele HD por algum problema no micro. Você tem que descaracterizar o HD antes de descartá-lo. Porque o HD ele vai conter informação e dado pessoal do seu banco de dados. Às vezes a gente formata, acha que ele apagou, mas ele não apagou. Tem como recuperar. Então tem um serviço específico para descaracterização desse respectivo HD. Então, esses cuidados que vão sendo sugeridos como medida de controle para que a organização garanta que não vai ter esse tipo de problema.
Então, nessa adequação, recapitulando, data mapping, mapeamento dos processos, levantamento de risco, e agora, o que a lei também pede são os procedimentos padrões. Um deles, por exemplo, é o de comunicação à NPD. Caso a seja lá o que for, ela deve comunicar à NPD. Lá no site da NPD tem um formulário próprio, onde você vai lá, baixa e registra a ocorrência e envia isso para lá. É obrigatório que você faça isso. Se você identificar que houve um problema e você não comunicar, você vai estar aí em desacordo ao que requer a legislação. Vale salientar o seguinte, as sanções vão de multa, né, para o não atendimento, até, se não me engano, são 5% do faturamento ano, limite em valor, e também bloqueio do banco de dados, que eu acho que é muito pior, porque se você bloquear um banco de dados, dependendo da quantidade de tempo que ele vai ficar bloqueado, você vai perder faturamento aí na sua empresa. Até com certeza, até porque hoje em dia é o ouro da empresa, né? A questão da cadastro de cliente, né? Com toda certeza. E Aldenício, esse trabalho que você faz de assessoria, como é que o pessoal pode te acessar? Como que você vai, com quanto tempo é feito? Qual exatamente seria a finalidade? Onde você conseguiria atuar ajudando a pessoa? Tu pode repetir, eu não ouvi não. Então, caso o pessoal queira contratar uma consultoria para fazer esse ajuste de orientação sobre o site, orientação sobre a captação de dados e sobre o que tem hoje, para você auxiliar nesse enquadramento, né? Isso, esse trabalho que você está fazendo na consultoria. Isso, é. Aí o que você pode fazer? Você pode entrar em contato via o direct do Instagram da @BJ Consultoria, tá? Lá no YouTube, no nosso canal, Qualidade BR. Nesse momento, a gente está disponibilizando lá aulas de um curso sobre LGPD, onde a gente detalha mais, inclusive a parte dos documentos, porque, por exemplo, você vai ter que ter documentos que o funcionário vai assinar, vai ter que documentos para que o operador ele assine também, porque a gente tem um papel na LGPD do controlador e do operador, que são distintos também. Então, a gente tem documentações, padrões, modelos que a organização ela pode usar. A gente, inclusive, criou uma metodologia mais simples e mais condensada para micro e meio e micro, né? Porque todo mundo está passível disso. Porque a gente entende que todo mundo tem que se adequar, que entende que, de certa forma, é um pouco burocrático, digamos assim, e que a gente tem que facilitar a vida das pessoas, no que tange a isso. Então, a gente pensou aí numa forma barata, eu estou tentando ver se a gente consegue desenvolver uma solução no Sebrae Rio Grande do Norte, Sebrae Técnico RM, a respeito disso, né? Eu estou me credenciando também no Sebrae Pernambuco nessa ficha técnica de LGPD, justamente para tentar aí englobar todo mundo que precisa usar dado e que precisa tentar se adequar da maneira mais barata e mais rápida. Só para falar um pouquinho assim do trabalho que o Aldenício faz, o Aldenício já é especialista nessa parte do IMED, do ISO, né? Para você ter uma ideia assim, do quanto que ele tem essa coisa da padronização já no sangue. Então, é mais um braço, não deixa de ser mais um braço da questão da pessoa estar dentro de todas as regularidades que a empresa tem que ter, né? Para você que também precisa ver essa questão de ISO, o Aldenício é especialista, viu? Porque não são profissionais fáceis da gente encontrar, não. E nem de confiança, né? Que é mais importante. Então, eu vou deixar teu arroba. A intenção era justamente essa, uns 30 minutinhos de live, só para dar assim, uma direção para o pessoal, para saber por onde eu poderia recorrer, quem poderia me ajudar, que informações eu poderia ter. A Aldenício tem canal no YouTube, fala sempre sobre esses assuntos. Como ele diz, tem aulas mais destrinchadas ainda, que você pode assistir em qualquer horário. Tem aqui o direct dele, que aí você pode chamar, né, tirar dúvida e de repente até contratar uma consultoria, inclusive presencial, porque o Aldenício faz presencial também. Se for Recife, não é isso? Não, qualquer lugar. Né? Dá para fazer remoto também, velho. Dá para fazer remoto também. Só quer um motivo para viajar, né? Só quer um motivo para viajar, né? Que eu já sei que você gosta de uma viagem, hein?
Então é Semana isso. que Então vem, ele vai presenciar aonde for, se for Miami, Londres, melhor ainda, tá? Manda a passagem que ele vai na hora. Vamos lá. Então é isso. Eu vou deixar aqui na legenda daqui do. Vou deixar salvo isso aqui. E qualquer coisa, é só contactar aqui o Aldenício. Se tiver alguma dificuldade, me chamando direto para o caminho, viu? Obrigada, Aldenício. Eu sei que sua vida é muito corrida. Precisa tudo te bem? chamar de novo. Joia. Um abraço, pessoal. Obrigada por participar do Tchau. Vou deixar salvo, tá? Tá bom. Obrigada, Aldenício. Tchau, tchau. Tá bom.